Vamos ler responsivamente? Marcos 16, 14 ao 18. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Amém? Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Deus, cada família aqui representada, essa semana que inicia, que a graça do Senhor nos acompanhe, mas também acompanhe os nossos missionários, como já oramos aqui no momento missionário, e agora também, ó Deus, nessa meditação dessa palavra, que o Senhor esteja nos iluminando, abrindo a nossa mente, nosso coração e nos capacitando, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vivemos um momento especial na obra missionária mundial. Interessante, ainda há muito a ser feito. Há campos não alcançados, mas estatisticamente falando, nós estamos vivendo um momento especial na obra missionária mundial. São muitos testemunhos, exemplos de avanços missionários em locais jamais imagináveis. Eu sigo várias agências missionárias, eu amo missões, eu sigo bastante agência, meu canal de Instagram é mais agências missionárias que tudo, a PMT, Amém, MPC, Juveve, Povos e Línguas, MEAB, Frontiers, Perspectivas, CUT Brasil e vai por aí afora, mas eu tenho visto, irmãos, Deus está movendo, Deus está fazendo, a coisa está acontecendo. Semana que vem nós vamos ver muitos testemunhos, A Isabela já falou aqui, o reverendo Perildo está trabalhando lá nos Balcãs, em Kosovo e Albânia, vai estar aqui domingo que vem de manhã. À noite o missionário Osni trabalha no Oriente Médio, já fez trabalhos na Coreia do Norte, que é o país número 1 em perseguição, com refugiados, vários trabalhos de resgate de crianças. Então nós vamos ver o que Deus está fazendo. E no outro domingo a missionária Kelly, fechando aí a nossa primeira conferência missionária lá da Bolívia. Mas isso que eu quero mostrar, irmãos, são muitos exemplos de avanços missionários, coisas extraordinárias que Deus está fazendo. Povos difíceis têm sido alcançados, indígenas que nem antes eram mapeados estão convertendo. Tem um missionário doido que eu vou trabalhar com ele lá, o Ademir, o cowboy, conhece? O cowboy está lá, ele plantou várias igrejas lá, ele substituiu o Cássio Silva, pigmeus da Amazônia, igrejas plantadas, e não tem pastor, não tem missionário. Se Deus quiser, em outubro eu vou lá visitar ele. Mas no meio das tribos indígenas, na Amazônia, que durante séculos não tinham nem mapeamento, agora Deus está fazendo, A gente vê também os muçulmanos, muitos muçulmanos convertendo, O Osni vai contar muitos testemunhos aqui, eu acho, Muitos muçulmanos convertendo. Na África, irmãos, tem países na África que estão vivendo avivamento hoje. A África é um continente, tem muita coisa para ser feita, mas também já tem muita coisa acontecendo. Irmãos, com a graça de Deus, a obra missionária tem avançado de uma forma maravilhosa nesses últimos anos. Os africanos e os latinos hoje estão exportando missionários. Imagina, missionários saindo da América Latina para o mundo todo.
né, da África, né, coisa fantástica. A APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, né, tem um quadro ali de todos os missionários ali atrás, né? Ela está no melhor momento da história da nossa agência missionária. São 252 missionários em campos, em 42 países, e tem mais de 200 em preparação, né? Então, olha, tem 252 missionários em campo, 42 países, e tem mais de 200 em treinamento para saírem. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Por isso, hoje eu quero falar sobre missões. O texto que nós lemos fala sobre missões, a natureza da obra missionária. O Evangelho, irmãos, de Marcos foi escrito de uma forma bastante peculiar, né? Esse Evangelho, esse livro de Marcos, né? Para alcançar os romanos, de uma forma bastante interessante. Se você pegar o Evangelho de Marcos e ler de uma sentada, você vai perceber uma coisa muito curiosa. Desde o versículo 1:1, começa falando assim, ó, este é o Evangelho de Jesus, o Filho de Deus, né? Então ele começa falando assim, é o Evangelho escrito por Marcos, mas é o Evangelho de Jesus, o Filho de Deus, Marcos 1:1. E aí ele escreveu para os romanos. O Império Romano era um império conquistador. E aí Marcos, ele tem poucos discursos de Jesus, e ele vai mostrar assim, ó, este é o verdadeiro conquistador. O Império Romano conquistou muitos povos, ok? Foi um império fantástico de estratégia militar, talvez, não sei, jamais comparado na história da humanidade. Tá certo? Mas Marcos escreve para os romanos e fala assim, ó, este é o verdadeiro conquistador. Então Marcos tem poucos discursos, poucas parábolas, diferentes dos outros evangelhos de Mateus e Lucas, e vai mostrar um Jesus conquistando tudo. Então vai mostrar Jesus conquistando a natureza, Jesus dominando o mar, dominando o vento, Jesus conquistando os demônios ajoelhando, Jesus conquistando as enfermidades, curas, milagres. O tempo todo, Jesus é aquele que veio para conquistar. E ele conquista todas as áreas, todas as pessoas, todas as situações. Diz que pessoas de todo tipo de moléstias e enfermidades vinham até Jesus, e Jesus curava todas. E demônios, aqui fala de legiões de demônios submetendo-se a Jesus, a natureza submetendo-se a Jesus, tempestades submetendo a Jesus. Então Marcos olha para o Império Romano e fala assim, vocês têm conquistado muita coisa, mas este aqui é o Filho de Deus, o verdadeiro conquistador, conquistando tudo e todos em toda a terra. Começou ali, um homem, Jesus, e conquistou o mundo inteiro, e não para de conquistar, e está avançando cada dia mais. Irmãos, eu não sei, é lógico que eu não sei, mas quando eu olho a obra missionária com esses avanços, testemunhos tão maravilhosos, eu fico pensando que Jesus está muito perto. Jesus está muito perto de voltar, né? De voltar. Mas, irmãos, quando você olha o Evangelho de Marcos, então você vai perceber isso, né? Jesus como conquistador, e aí você vai perceber também Jesus como um grande missionário. Como um grande missionário. Quando Jesus fala esse texto aqui, no final do Evangelho, isso não é uma nota de rodapé. Isto era a essência de Jesus. Então, Marcos vai falar aqui também sobre essa obra missionária de Jesus. Jesus pregou para o povo no mar, Jesus pregou para o povo no deserto, nos campos, nas casas, nas sinagogas, nas aldeias, nas ruas. Diz que Jesus ia de casa em casa, aldeia a aldeia, procurando as ovelhas perdidas de Israel. E treinou os discípulos.
e enviou os discípulos. E diz que os discípulos saíram também de casa em casa, aldeia em aldeia, levando o evangelho da graça de Deus. Onde eu estou querendo chegar, irmãos? Jesus conquistou tudo. Esse texto fala sobre missões. Não é algo que Jesus falou por acaso. Era a essência de Jesus. Ele viveu a vida dele toda preocupado e procurando as ovelhas perdidas do reino de Deus. E os discípulos de Jesus entenderam a mensagem e saíram no mesmo propósito. E agora Jesus chega no final do evangelho aqui, né? Quando ele já morreu, ressuscitou, está sendo assunto aos céus, né? A ascensão de Jesus. Então ele fala assim: olha, tem uma coisa para falar com vocês. E aí é o nosso texto, ok? No evangelho de Mateus, está mais no finalzinho ainda. Irmãos, o que eu quero dizer, isso aqui é como aquele pai que falou dezenas de vezes uma coisa para um filho que vai viajar ou vai sair de férias. E aí, na hora que ele está com a mala, a mochila nas costas, a passagem comprada, o pai chega e fala assim: olha, deixa eu te falar de novo que eu já falei 1000 vezes. E fala de novo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, irmãos, onde eu estou querendo chegar? Jesus não está falando algo que ele não sabia ou não vivia. Isto é a essência das escrituras sagradas. E eu vou mostrar para vocês isso agora. Vamos aí no nosso texto, Marcos 16, versículo 14. Primeiro ponto nosso aí, olha. A fé é a mola propulsora da obra missionária. Quem tem fé vai sentir desejo ardendo o coração para fazer missões. E a falta de fé trava a obra missionária. Ok? Versículo 14. Segura aí, né? O missionário que vai, ele precisa ter fé. A família do missionário precisa ter fé. A igreja que manda precisa ter fé. As pessoas que oram precisam ter fé. As pessoas que contribuem precisam ter fé, né? As pessoas que apoiam de qualquer forma têm que ter fé. Sem fé, a obra missionária não acontece. Olha o versículo 14 que Jesus diz aí, olha. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Não é a primeira vez que Jesus aparece ressuscitado, ele já tinha aparecido antes. E falaram para essas pessoas, mas ao invés de obedecerem o que Jesus já estava falando e vivendo na frente deles o tempo todo, eles foram para uma casa, considera que era a casa de Marcos mesmo, né? Os comentaristas consideram, né, que seria essa casa de Marcos, e sentaram e esqueceram da obra. E aí Jesus fala assim, censurou-lhes a incredulidade. Por que eles esqueceram da obra missionária? Falta de fé. A incredulidade tomou-lhes o coração. E eu vou mostrar isso para vocês aí. Olha aí para você ver no versículo 9 até o versículo 11. Maria Madalena. Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, né? Maria Madalena foi lá no sepulcro, né? Viu Jesus. Jesus falou com ela, anunciou para ela. Ela voltou, falou com os discípulos. E o que aconteceu? Olha o versículo 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. A incredulidade estava no coração deles. Jesus falou com Madalena, Madalena falou com eles, mas eles não acreditaram. Tem mais, olha o versículo 12, versículo 13. Depois disto, depois que apareceu a Maria Madalena, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo,
E indo, eles o anunciaram aos demais. Mas o que aconteceu? Mas também a estes dois eles não deram crédito. Incredulidade atrapalha o avanço da obra missionária. E no versículo 14, Jesus vai censurar a incredulidade no coração deles. Martinho Lutero tem uma frase bastante interessante, que eu acho que fala assim: a fé é uma obra divina que Deus requer de nós, mas ao mesmo tempo Ele precisa implantá-la em nosso coração, em nós, pois não podemos crer por nós mesmos. Irmãos, para isso que existe a igreja, para fortalecer a fé uns dos outros. Por isso nós precisamos separar tempo para orar, para ler a Bíblia, para a comunhão da igreja. É assim que a nossa fé é fortalecida, e é assim que a obra missionária começa. Primeiro, pessoas cheias de fé. Quer ver que eu não estou exagerando? Essa aqui foi a minha tese no seminário. Olha, Atos 13, olha aí, Atos 13, versículo 1, 2, 3 aí, olha o que coloca. Olha só, fala da igreja. Havia na igreja de Antioquia, então estava ali as pessoas reunidas na igreja, aí fala uma lista de nomes. O versículo 2, servindo eles ao Senhor. Servindo aqui é a palavra para cultuando ao Senhor, é a palavra aqui leitórgicos, de liturgia, culto prestado a Deus. Então eles estavam ali, a igreja reunida, prestando culto ao Senhor, e no meio do culto o Espírito Santo fala: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado. Qual era a obra? A obra missionária. Entende, irmãos? A importância da igreja, a comunhão da igreja, para alimentar a nossa fé, desenvolver a comunhão uns com os outros, alimentar a chama missionária em nosso coração. E eles estavam sem fé, a incredulidade no coração, a obra missionária estava parada. E aí fica a advertência para nós de Hebreus 2, olha que Hebreus 2, versículo 3 e 4 fala: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram? Então, irmãos, onde eu estou querendo chegar? A fé é a base, a mola propulsora da obra missionária. Sem fé, missões não acontecem. O missionário tem que ter fé, a família missionária tem que ter fé, a igreja que envia tem que ter fé, aqueles que vão unir e apoiar precisam ter fé, porque a fé é a base para tudo acontecer, ok? Mas vamos caminhar mais. O segundo ponto aí, olha, no versículo 15 e 16, está escrito assim, vamos ler juntos, quem está com a Bíblia aberta? Marcos 16, versículo 15, versículo 16, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Irmãos, a obra missionária também é resultado de obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Porque às vezes, a razão vai lutar contra a nossa fé. Tem situações que a razão vai falar mais alto, e aí entra a obediência à palavra de Deus. Você acha que é fácil ser missionário na Coreia do Norte, no Oriente Médio, alguns lugares da África? Não é fácil, irmãos. Uma vez perguntaram para um missionário num país da África, falou assim: não sei como você pode gostar de ser missionário num lugar desse, levar sua família para lá, tanta coisa ruim, e foi descrevendo. Aí o missionário falou assim: você acha que eu gosto? Eu assim, então por que você está lá? Eu assim, eu estou lá por obediência à palavra de Deus. Aqui estão eles, Atos 13, que eu estou querendo falar, reunidos, um culto maravilhoso. Imagina você no culto com Barnabé,
Paulo, Silas no louvor, né? Coisa mais maravilhosa. Aí o Espírito Santo assim, ó, separa agora. Barnabé, que era o paizão de todos, e Paulo, que era o mestre de todos. E manda eles para a obra eu ter anunciado. Sumiram. Irmãos, obediência. A obra missionária, além de fé, precisa obediência. Porque às vezes a nossa razão vai lutar com a nossa fé. E aí entra a obediência, mesmo quando a gente não entende. Por que obediência? Olha só, disse-lhes, ide. Esse verbo aqui está no imperativo. É uma ordem absoluta. Quem é que está dando a ordem, irmãos? Jesus, Senhor, Criador dos céus, da terra, tudo que há. Não é o pastor que está dando a ordem, não é o presbítero, é Jesus que está dando a ordem. Quem aqui tem coragem de desobedecer uma ordem de Jesus? Às vezes a razão vai lutar contra a fé, mas a ordem é de Jesus. Ide. O imperativo definido e claro. Eu já vi pastores argumentando assim: não, você pode fazer missões aqui enquanto você estiver indo. Não é verdade, não tem isso no grego, não é real. A palavra aqui é um imperativo claro. Ide, vai, sai, deixa, some, né? Para onde eu te mandar. É um mandamento direto de Jesus. Para que a pessoa vá para onde Jesus quer. E aí, irmãos, o próprio Jesus deu o exemplo disso, né? Diz, né, o Evangelho que Jesus ia de aldeia em aldeia pregando o Evangelho às ovelhas perdidas de Israel. Jesus foi. Paulo foi. Os discípulos foram. Aonde Jesus enviar. Irmãos, desde Gênesis até Apocalipse e até a volta de Jesus, a ordem está valendo. Presta atenção num detalhe. Essa ordem não é uma nota de rodapé, não é algo que Jesus falou de uma hora para outra. Se você pegar desde Gênesis, a ordem está valendo. Essa ordem missionária, ela está na Bíblia toda, o tempo todo. Pessoas sendo enviadas para povos não alcançados. Lembra de Abraão, o pai da fé? O que diz lá? Que Deus falou: sai da tua terra, da tua casa, da sua família e vai. Ide. Depois tem Isaac. Isaac estava lá, riqueza, tudo beleza. Aí Deus aparece para ele assim, ó, sai e vai para a terra de Abimeleque. Depois tem Jacó, sai, vai, foi lá para o outro lado, para a terra da família de Labão. Moisés estava lá no Egito, confortável, todos os prazeres e riquezas do Egito. Aí Deus sai, usou o faraó, né? Gente, veja bem, alguns desses envios, às vezes, vêm diretamente de Deus. Alguns são voluntários, alguns são constrangidos. Mas o ID existe desde Gênesis. Desde Gênesis, Deus tem levantado e mandado missionários para cumprir a tarefa inacabada. Moisés estava tudo de bom lá no palácio, lá na corte de Faraó, era filho da filha de Faraó. Aí Deus chega, cutuca Faraó, e Faraó dá uma apertada no Moisés. Moisés sai, atravessa o deserto, vai lá para Midian. Missionário, a contragosto, mas foi. Jonas estava tudo bem, filho de profeta, conhecia as escrituras. Deus sai, vai para Nínive. Daniel, vai para Babilônia. Esther, vai lá, como é o nome do país mesmo? Deixa eu ver, eu tenho cola aqui, né? Os profetas todos, irmãos, cada um foram espalhando. Isaías profetizou para várias nações. A Esther, ela foi, é por isso que eu esqueci, desde a Índia até a Etiópia, fazia parte do reinado de Esther. Vai! Alguns compulsoriamente, outros voluntariamente, mas foram. Neemias foi para Suzã.
Esdras também foi com Neemias. Irmãos, o que eu estou querendo dizer? O Antigo Testamento está recheado de exemplos dessa ordem. Sai e vai. Alguns foram voluntariamente, alguns foram constrangidos, mas eles foram. Eu gosto de Jeremias. Tem até um DVD ali atrás que alguém colocou ali para doar. Gente, o que está na mesa ali pode pegar qualquer coisa, né? Eu chorei, já assisti aquele filme várias vezes. Porque Jeremias fala assim: persuadiste-me, ó Deus, e persuadido fiquei. Não tem mais argumento contra o Senhor. Sai e vai. Jeremias lutou, reclamou, argumentou, né? Não tem jeito, irmãos. A ordem é clara e é um imperativo. O Antigo Testamento está recheado dessa ordem. Alguns cumprindo voluntariamente, alguns por constrangimento, mas a ordem está valendo. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, gira em torno desta ordem. Qualquer livro da Bíblia você vai encontrar essa ordem. Ide. Alguns, você pega assim, Daniel já estava lá, foi arrastado para lá, mas é o ide, foi para outros povos, ok? Esther foi levado como escrava, mas é o ide também. Alguns foram levados, né, pelo grande peixe, né, Jonas, jogado lá, literalmente vomitado lá, mas foram. O que eu estou querendo dizer? Neste capítulo, Jesus está lembrando aquilo que é a essência da vida cristã. Jesus está lembrando aquilo que é central: fazer o amor de Deus conhecido entre todos os povos, amém? Levar a graça de Deus, o perdão de Deus. É para isso que nós somos chamados salvos e escolhidos, irmãos. É lógico, nem todos iremos ao campo missionário. Alguns têm que segurar as cordas em oração. Alguns Deus vai dar a graça da contribuição, né? Alguns vão ficar igual a Isabela fica, fazendo os contatos com o missionário, trazendo notícia para nós, né? É um corpo, né? É uma equipe. Alguns vão receber essa ordem direto na cabeça, no coração e vai. Outros vão ficar na retaguarda, né? Precisa de todos, mas o que eu quero que a gente entenda: isto é a essência da vida cristã. Não é algo que a gente escolhe, não é uma opção. De Gênesis a Apocalipse, essa ordem está valendo o tempo todo. Alguns obedeceram de boa vontade e outros foram empurrados para obedecer, mas a ordem está valendo. E o último ponto aí, irmãos, então primeiro, é necessário fé, muita fé para fazer a obra missionária. Segundo, às vezes a razão vai entrar em choque com a nossa fé, então é necessário obediência para fazer a obra missionária. E terceiro, nós temos essa graça aqui, ó, os sinais da graça de Deus vão acompanhar a obra missionária. Todos esses sinais aqui têm exemplos na Bíblia, irmãos. A gente não precisa inventar a roda. Versículo 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Tem vários exemplos desses aspectos aqui na palavra de Deus. Os sinais da graça de Deus acompanhando a obra missionária, né? Todos eles têm exemplos na Bíblia. Expelirão demônios. Todos nós já lemos algum caso de expulsão de demônios na Bíblia, e Jesus fazendo, os apóstolos fazendo, os discípulos fazendo, ok? Lembra lá de Paulo, estava pregando o evangelho, apareceu uma jovem adivinhadora e começou a falar: esse homem é filho do Deus, é servo do Deus Altíssimo. Aí Paulo orou por ela, o que aconteceu? Era um demônio, saiu, ok? Então tem vários outros exemplos. Falarão novas línguas. Gente, isso aqui não é a língua pentecostal que o pessoal gosta de falar. Não tem nada a ver, não tem base, não tem lógica, não tem jeito, né? Olha o que ele está falando. Presta atenção no detalhe. Jesus estava assim, ó:
ide por todo mundo, levai o evangelho a todas as criaturas. Quem queria adiantar uma pessoa a falar uma língua que ninguém entende? Novas línguas aqui seriam novos idiomas. E como isso aqui é controvérsia, eu vou mostrar na Bíblia para vocês. Olha aí, olha. 1 Coríntios 14, versículo 19. Olha o que está escrito para vocês verem que eu não estou inventando nem argumentando além da razão. 1 Coríntios 14, versículo 19. Então Jesus dá uma ordem: vai por todas as nações, prega o evangelho. E aí, vai assim, vocês vão falar novas línguas. O que são essas novas línguas? Idiomas. Olha o versículo, 1 Coríntios 14, 19. 39, irmãos. 19 mesmo, é porque eu fiquei sem óculos aqui. 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em uma outra língua que ninguém entende. Se você ler o capítulo 14, ele está argumentando sobre isso. Ok? O que ele está falando? Paulo, o apóstolo, o missionário, estava assim, e plantou a igreja em Corinto, e estava assim, ó, eu prefiro falar na igreja uma língua que todo mundo entende. Qual que era a língua? A língua dos coríntios. Ok? Do que falar uma língua que ninguém vai entender. Né? No versículo anterior ele está explicando isso. Mas vamos mais. Olha lá, Atos 2. Para fechar essa ideia e não ficar dúvida para ninguém. Que ele está argumentando. Jesus mandou as pessoas irem para as nações. E as novas línguas são as línguas das nações aonde as pessoas iriam. Por exemplo, né, Cacá não está aqui. Cacá fala 3 idiomas. Né, Alexandre? Aqui ele fala quantos idiomas, creio? 5! Oxi! Aí, Daniel, ó, te derrubou. Aqui ele fala 5 idiomas. Quais? Agora eu fiquei curioso. Inglês, português, espanhol, francês e latim. Não é falado, mas Latim? Quem é que fala latim nesse mundo, meu Deus do céu? Latim não existe mais, né? É língua morta. é tipo a raiz de muitos idiomas. Então eu estudo mais para ter essa base. Ah, sim, mais para aprender as outras. Ó, legal, hein? Mas não quero aprender, não. Vamos lá em Atos. No francês, assim, né? Outras línguas é até legal. Gente, olha aí para vocês verem. Essas novas línguas referem isso aqui. Se alguém quer algum argumento, né, vai procurar em outro texto, com mais paciência. Este argumento de Marcos 16, 15, novas línguas são idiomas. Jesus mandou, vai pelas nações. Vocês vão falar as línguas destas nações. Olha aí, Atos 2, versículo 5. Atos 2, versículo 5, olha aí. Olha só que interessante, irmãos. Versículo 5 em diante. Está aí o título, dom de línguas. Então, ok? Mas aí tem que ler para ver o que é esse dom de línguas. Ora, estavam habitando Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações. Ok? Jesus falou, ide por todo mundo. Em Mateus 28, o texto paralelo fala assim, vai pelas nações, né? Então, nações, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e se possuiu de perplexidade, porquanto, presta atenção, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Pessoas de várias nações, cada um ouvia e entendia na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, né, francês, alemão, espanhol, inglês, português. Como nós entendemos na nossa própria língua? Entendeu? Isso aqui, irmãos, dons de língua, isso aqui, a pessoa que vai falar o evangelho, Jesus vai dar essa graça dele aprender a língua de lá. E tem algumas línguas muito difíceis, né? Nas tribos indígenas, os testemunhos que nós temos, línguas difíceis, né? Você pega, por exemplo, Ronaldo Lidório lá no centro da África, lá em Gana, ele teve que criar a língua, grafar a língua, criar o dicionário da língua e depois traduzir a Bíblia para a língua, porque não existia língua. A língua só existia a língua oral.
Ele teve que criar a língua escrita. O Cássio Silva, entre os pigmeus também, foi a mesma coisa, não é? Ele teve que criar a língua lá, os pigmeus da Amazônia. Descobriu que existiam os pigmeus na Amazônia. Ele foi lá morar com eles, criou a língua deles, depois criou o dicionário e depois traduziu a Bíblia. Novas línguas seriam então essa capacidade, essa graça que Deus dá aos missionários de aprender a língua da nação para onde ele vai. Para a pessoa entenda, ouça, compreenda e converta na sua própria língua. Ok? Então, quando Jesus fala aqui, ide por todas as nações, falarão novas línguas. São as línguas das nações. E não tem lógica ser diferente. Como diz lá em 1 Coríntios 4,19. O que adianta eu, missionário Paulo falando, falar uma língua que ninguém entende? Não tem lógica. Então, essas novas línguas são isso. E aí fala mais aqui, outros sinais aqui, ó. Esses sinais acompanham aqueles que creem. Meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Lembra do apóstolo Paulo quando ele naufragou na ilha de Malta? Que aí ele foi catar gravetos, aí uma víbora mordeu a mão dele. Aí os moradores da ilha disseram, esse cara é pecador mesmo. Escapou da morte no mar e vai morrer pela víbora. O que aconteceu? Nada. E aí o povo é muito volume. Aí ajoelharam e queria adorar o apóstolo Paulo, né? Nada, né? Pegarão em serpentes. Moisés também no deserto, ele pegou em serpentes lá para o povo orar e ser curado, né? Beber algo mortífero. Tem lá a história dos discípulos de Eliseu. Eles estavam com fome. Pegaram uma panela, colocaram água, foram fazer uma sopa. E aí eles pegaram uma erva amarga, venenosa, colocaram na sopa. E o pessoal começou a passar mal para morrer. Aí Eliseu veio, que Eliseu era também um missionário, porque ele ia de todas as nações ali ao redor, e a água foi sarada, e as pessoas foram saradas, né? E orações para curar, isso aí ninguém tem problema com isso, né? Todo dia nós oramos, ainda mais nessa pandemia, né? Às vezes eu fico meia hora, uma hora de manhã só orando pelos enfermos, né? Deus sabe das coisas, né? Eles ficarão curados, né? Tiago fala muito isso. Em Atos tem muitas orações, o pessoal ora e cura. Irmãos, o que eu estou querendo dizer? Esta é a natureza da obra missionária. Fé, obediência, sinais da graça de Deus. É fácil? Não é fácil. Mas é para isso que Deus criou a igreja. E só para isso, irmãos. O resto é aquela cereja do bolo. O resto é bônus. Deus criou a igreja para que a igreja faça o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, conhecido entre todas as nações. É para isso que nós vivemos e existimos. O ide de Jesus é para isso. Nem todos iremos ao campo missionário. Alguns irão, alguns ficarão segurando a corda. Mas é para a igreja. É para a igreja. A igreja foi criada para isto aqui. Nada mais, nada menos que isto aqui. Fazer o nome de Deus conhecido entre todas as nações. E a graça de Deus vai acompanhar. Vai acompanhar aqueles que vão e vai acompanhar aqueles que obedecem, ficando segurando as cordas. Amém? Então hoje a gente queria aproveitar e orar com o nosso irmão Alexandre. Alguém podia chamar os meninos lá também, Alexandre. O Alexandre